sabe se ele é aluno, porque ele fica entrando e saindo direto do 7º ano. Tia, no começo da aula, ele entrou e saiu 2 vezes. Quando começou o recreio, ele entrou, botou funk e saiu, do nada. Quem é o do nada, que foi um susto. Aí ele mandou a gente... E lá, falando aquele negócio lá. Maconha é meu pai, seu pai. Pois, desliguem o microfone de vocês. Se tiver acontecendo, já que está acontecendo isso, pessoal, está sendo gravado, tá certo? Eu acredito que o coordenador já deve ter observado, e quando terminar aqui a aula, eu vou falar para o coordenador, tá certo? Se ele ainda não tiver visto. Mas, enfim, se não for da escola, quando ele for entrar, vai ser impedido, né? Não vão permitir que ele entre na sala. Mas, enfim, vamos lá iniciar a nossa correção. Eu passei uma atividade para vocês na última aula da gramática, só as páginas, 67 e 68. Certo? Abram aí a gramática de vocês na página 67. E a gente vai fazer a correção dessas 2 páginas e depois vamos passar para o livro. Ok? Porque depois dessa atividade aqui já é um conteúdo novo da gramática que a gente não vai ver hoje. Então, quem é que já poderia ler aí para mim a questão número 1, pessoal? Quem já está aí com a gramática? Página 67, João Mariano. Foi a atividade que eu passei na aula passada. Posso, tia? Quanto vocês aí? Pode. Pode, Maria. Maria lê a primeira e Raíssa lê a segunda, tá certo? Tá certo. Primeira Pode questão. começar. É comum alguns advérbios serem confundidos com outras classes de palavras. Isso acontece porque, como sabemos, é possível que uma mesma palavra seja empregada de formas diferentes, o que muitas vezes implica uma mudança de classe. É o caso, por exemplo, da palavra meio. Veja, o meio em que ele vive é perigoso, substantivo. Comi meio pão, numeral fracionário, que é igual a metade. Elas estavam meio sonolentas, advérbio, igual a um pouco. Como advérbio, observe que a palavra meio é invariável, ou seja, de acordo com as normas padrão, deve permanecer inalterada em gênero e número. Sabendo disso, classifique a palavra meio nas seguintes frases. Frase A. O mar parece meio agitado. Substantivo. Pronto. Antes de corrigir, Maria, digo já, tá certo? Deixa eu só explicar essa questão para vocês aí. A questão está explicando para vocês que algumas palavras, elas podem variar a classe gramatical, tá certo? Aí deu o exemplo aí da palavra meio, que pode ser substantivo, dependendo do contexto. Pode ser numeral, quando se refere à metade, tá certo? É numeral. E pode ser advérbio, tá certo? Quando tem o sentido de pouco. Isso, Júlia e Raíssa. Aí na opção A, tem assim, né? Que a Maria já leu. O mar parece meio agitado. Esse meio aí seria um substantivo. Exatamente, Bia e Pablo. É um advérbio. Por quê? Porque eu posso trocar esse meio aí por um pouco. Tá certo? O mar parece um pouco agitado. Então, nesse caso aí, é advérbio. Ok. Próxima, Maria. B. Compramos meio quilo de carne. Meio nessa frase aí é o quê? Isso, está com sentido de metade, Júlia. Então, quando tem sentido de metade é o quê? Pessoal, tem isso, Pablo e Raíssa. Numeral, fracionário. Muito bem, Bia e os demais. C. Item C. Joguei fora meio biscoito. Nesse caso aí, joguei fora meio biscoito. Esse meio tá dando ideia de quê? Exatamente, Pablo. Correto. Isso, Júlia, está com sentido de metade.
Muito bem, pessoal, isso mesmo. Então, nesse caso aí, é numeral. Muito bem, Gabi. Item D. Você não pertence a este meio. Nesse caso aí, você não pertence a este meio. Nesse caso aí é o quê? Exatamente, Raíssa, isso mesmo. Esse meio aí é como se fosse lugar, entendeu? Você não pertence a este lugar. Exatamente. Muito bem, Gabi e Pablo. Substantivo. Letra E. Item E. O ventilador caiu no meio da sala. Nesse caso aí é o quê? Exatamente. Nesse caso é substantivo, tá certo? Esse meio aí não se refere à metade. Se refere, tipo assim, que o que caiu no centro, entendeu? Meio aí significa centro da sala. Então, é substantivo. Certo? Sim, Paulo. É gramática. Vamos lá. Maria? F. Item F. Ela parece meio nervosa. Nesse meio aí, dá a ideia de quê? Exatamente. Isso, pessoal. Correto. Advérbio. Porque esse meio aí dá uma ideia de quê? De um pouco, né? Ela parece um pouco nervosa. Então, é advérbio. Muito bem. Correto. Letra G. G. As coisas estão meio confusas. Nesse caso aí. Isso, Pablo, Riquelme, Patrícia, muito bem. Meio confusas. Isso, Raíssa. Você dá uma ideia de um pouco, né? As coisas parecem um pouco confusas. Ok, Ana Gabriele. Isso, Júlia, muito bem. Pode ler, Raíssa, a segunda questão. Correto, Bia. Raíssa, segunda questão. A palavra bastante também é muito confundida. Há situações em que ela funciona como pronome indefinido e situações em que funciona como advérbio de intensidade. Em ambos os casos, bastante pode ser substituído por muito, mas somente quando funciona como pronome equivale a muito, muitos, muita e muitas. Assim, quando o advérbio bastante não tem plural, é invariável, mas quando o pronome tem plural, bastantes. Pensando nisso, complete as lacunas a seguir com bastante ou bastantes e identifique a sua classe. Pronto. Nesse caso, só explicar, tá, Raíssa? Aí você já lê. Nesse caso aí, está falando da palavra bastante, que pode ser um advérbio, tá certo? Ou pode ser um pronome indefinido, tá certo? Vocês tinham que observar aí e completar as frases e dizer embaixo se nas frases estava funcionando como pronome indefinido ou como advérbio, tá certo? Na letra A. Ele é bastante feliz, tá Pronto. como substantivo. Nesse caso aí, é bastante, Patrícia, muito bem. Correto, Pablo. Nesse caso, Raíssa, só vai ser, não vai ser substantivo, tá certo? Nesse caso, só vai ser pronome indefinido ou vai ser advérbio, tá certo? Só tem essas duas opções nessa questão. Ou a palavra vai ser um pronome, né, indefinido, ou vai ser um advérbio, tá certo? Nesse caso aí é bastante e é advérbio, tá certo? Ok, pessoal? Letra C. Ou letra B. Eles estão bastante preocupados. Nesse caso aí. Advérbio. Eles Mas nesse caso, está correto. É advérbio, mas é no singular, tá certo? Eles estão bastante preocupados. No singular, bastante, tá certo?
Então, vocês vão colocar bastante e embaixo advérbio. Porque, ó, percebam que na questão diz assim, ó, quando o advérbio bastante não tem plural e é invariável, é um advérbio. Então, se for advérbio, pessoal, não tem plural, tá certo? Só tem plural quando for pronome indefinido. Então, se for advérbio, é sempre no singular. Ok? Letra C. Pode ler, Raíssa. Ela tem bastante responsabilidades. Pronto. Nesse caso aí, ela tem bastante responsabilidades ou bastantes responsabilidades? Ok, Pablo, tá correto, é bastantes. Mas nesse caso aí, é pronome indefinido, tá certo? Gente, quando vocês puderem trocar, por exemplo, nessa frase aí, ó, ela tem bastantes responsabilidades. É no plural. E eu posso trocar esse bastantes aí por muitas. No plural também, tá certo? Ela tem muitas responsabilidades. Então, é pronome indefinido, tá certo? Se tiver plural. E se eu puder trocar por muitas. Pronto. E outra dica também para vocês. Quando eu puder trocar por muitas, muitos, vai ser pronome indefinido. Quando só puder trocar por muito no masculino e no singular, vai ser advérbio, tá certo? Porque o advérbio, lembrem que o advérbio é invariável, ele não tem plural, nem tem feminino e masculino, ok? Letra D. Raíssa. Ela parecia bastante calma. Esse bastante aí. Isso, Pablo. Correto. Correto, Maria, Riquelme, Júlia. É bastante. E nesse caso é advérbio. Exatamente, Larissa. Por quê? Pode perceber aqui na frase, ó, ela parece bastante calma. Eu só posso trocar esse bastante aí por muito. Eu não posso dizer, ela parece muitas calma. Ela parece muitos calma. Eu só posso trocar por muito. Ela parece muito calma. Então, advérbio, tá certo? Quando eu puder trocar apenas por muito. Isso, Alan. Muito bem. Questão, letra E. Visitamos bastantes lugares nas férias. Nesse caso aí. Pronome indefinido. Isso, muito bem, Júlia, Maria, Pablo e Riquelme. Percebam que aí nessa frase, ó, visitamos bastantes lugares nas férias. Nesse caso aí, eu posso trocar por muitos, no plural. Não posso? Ó. Visitamos muitos lugares nas férias. Então, fazer essa troca por muitos ou muito também fica bem fácil de identificar. Então, nesse caso aí, é bastantes, é no plural e é pronome indefinido. Ok? F. Recebi bastantes ligações suas. Muito bem. Isso, João Mariano, correto. Maria Barreto, correto. Nesse caso aí é bastantes, no plural, e é pronome indefinido. Muito bem. Perfeito, pessoal. Correto. Letra G. Você tem bastantes jogos. Muito bem, é bastantes mesmo. E é pronome indefinido. Muito bem. Vejam que eu poderia dizer sim, você tem muitos jogos. Então, bastantes quer dizer eu posso trocar por muitos ou muitas. Tá certo? No plural. Então, é bastantes, correto? Isso, Pablo. E é pronome indefinido. Ok, pessoal. Eu entendi dessa parte? Ótimo. Então, podem guardar a gramática de vocês, tá certo? E pegar o livro. Peguem o livro. Vou pegar aqui. Nós vamos voltar hoje, pessoal, a falar dos verbos, tá certo? Lá na página
136 do livro, certo? 136. Quem foi que pediu? Quem pediu para ler? Cideli, pode sim. Vamos fazer assim. Cideli vai iniciar a leitura, tá certo? Depois outra pessoa continua. Vou chamar aqui pelo bate-papo, tá certo? Cideli, pode começar. Estou escutando. Pode ler. Formas nominais dos verbos. As formas nominais do verbo cumprem funções semelhantes. Cideli, não tô conseguindo ouvir. Tu tá usando fone, Cideli? Cideli? Não dá para ouvir, amor, tua leitura. O microfone fica muito baixo, tá certo? Eu acredito que deve ser alguma coisa aí no teu celular. Tenta aí ajeitar, aí você lê daqui a pouco, tá certo? Vamos aqui no chat. Eu vou chamar pelo chat, tá certo? Para ler. Pronto, a Bia aí quer ler. Leia, Bia. Depois eu vou chamando pelo chat. Pode ler, Bia. Tá me ouvindo, tia? Sim, estou. As formas nominais dos verbos. As formas nominais do verbo cumprem funções semelhantes às dos nomes, ou seja, de substantivos, adjetivos e de advérbios. Dependendo do nome, são discriminadas em infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo. O verbo se apresenta com o valor de um substantivo. A marca do infinitivo é a terminação R. Veja o exemplo a seguir. Um dia sem rir é um dia desperdiçado. Particípio. O particípio apresenta o valor de adjetivo. A marca do particípio é a terminação do. Observe. Quem parte também fica partido. O particípio partido funciona como adjetivo de quem parte. Ou seja, as pessoas que vão embora também se sentem mal, ficam desoladas, partidas. Gerúndio. Apresenta o valor de adjetivo ou de advérbio. Observe. Você já passou muito tempo jogando videogame. Eu vi muitos carros correndo. Agora leia a tirinha a seguir. Pronto, Bia. Deixa eu só explicar. Aí tu já continua, tá certo, Bia? Ok. Pessoal, eu acho que a gente já viu bastante isso aí. Essa questão do infinitivo, do particípio e do gerúndio. Alguém ainda tem alguma dúvida quanto a isso? Se tiver, falem, para que a gente possa passar, né? Ótimo, pessoal. Ótimo. Que bom. Então, vamos lá. A Bia vai só ler a tirinha, tá certo? Aí você continua, Cideli. Para ver se seu microfone melhorou. Pode ler a tirinha, Bia, por favor. Tá. Eu vou estar fazendo uma atividade com vocês. Eu vou estar pedindo para vocês algumas frases sobre gerundismo. Pronto, Cideli, pode ler. Provavelmente. E agora, tia? Ainda tá um pouco baixo, mas eu consigo te escutar. Pode ler. Pronto. Provavelmente você já deve ter ouvido construções como as da tiara assim, não é? As expressões verbais destacadas em negrito são exemplos do que se costuma chamar de gerundismo, como a determinação ismo. Pronto. Cideli, não dá, viu, para escutar. Vou aqui ler a parte que a Cideli lê, pessoal. Provavelmente, você já deve ter ouvido construções como a da tiracina, não é? As expressões verbais destacadas em negrito são exemplos do que se costuma chamar de gerundismo, como a terminação ismo, denuncia
a palavra estaria associada ao uso inadequado de gerúndios. Estaria? Sim. O futuro do pretérito não foi usado à toa. Estaria relacionado se houvesse mesmo uso inadequado de gerundismo. Releia a tira acima. O que as frases têm em comum? Atente para elas. Aí, bem aí, eu vou só terminar e depois eu passo a oportunidade para vocês lerem, tá certo? Tem bem aí os exemplos que foram retirados da tira que a Bia leu. Eu vou estar fazendo uma atividade com vocês. Eu vou estar pedindo para vocês algumas frases sobre. Agora compare com as seguintes. Vou ficar estudando até tarde. Vou continuar acreditando que o saldo será positivo. Os dois grupos revelam traços semelhantes. Você deve ter observado que todas as orações apresentam verbo que indica ação futura, verbo no infinitivo, que indica estado, e verbo no gerúndio. No entanto, só as primeiras estão enquadradas como exemplos de gerundismo, o que não está relacionado apenas ao uso do gerúndio. O que ocorre, na verdade, é uma incompatibilidade aparente, que pode nos causar estranheza entre o uso de um verbo que indica estado junto de outro que indica movimento. Essa construção tem se popularizado, principalmente em função do uso excessivo por atendentes de telemarketing. E alguns acreditam a origem dessa estrutura às traduções do inglês. Tudo isso aí que tem aí é só para falar das expressões que tem aí na tirinha. Tem assim, eu vou estar fazendo uma atividade, eu vou estar pedindo. Vocês acham que está correto, pessoal, essa forma? Eu vou estar fazendo uma atividade com vocês. Eu vou estar pedindo o livro na página tal. Vocês acham que está correta essa expressão aí? Exatamente, mas normalmente a gente tem ouvido muito essas expressões. Diz aí no texto que por causa das atendentes. Pode prestar atenção quando você vai ligar para um plano de celular, por exemplo, as atendentes falam assim, eu vou estar passando a sua ligação para fulano de tal, eu vou estar fazendo isso. Essa questão aí é uma questão de gerundismo, o uso incorreto do gerúndio. Ok. Agora aqui pelo chat eu vou chamar Alan. Pode ler aí. Pode ler a página 138, essa tirinha. Oi, tia. Pode ler a tirinha da página 138. Tá. Agora, depois desse passeio pelo campo, quero que vocês produzam uma frase que aponte a diferença entre o campo e a cidade. Nessa frase, você devem usar a palavra ônibus. Eu sei, professora. Norma, o ônibus emergiu e emergiu. Tudo bem. Ana Beatriz, pode continuar a leitura? Sabemos que essas Cecília, pode ler? Ana Gabriele. Ok. Ana Patrícia? Oi, tia. Pode ler aí esse parágrafo. Sabemos que essas palavras, na página 178. Sabemos que essas palavras são verbos, principalmente porque denotam ações. Sabemos também que nos dois casos essas ações foram executadas no passado. Isso significa, claro, devido à terminação "-iu", que indica o modo indicativo, o tempo passado, a pessoa, terceira pessoa, ele, e o número singular. Gramaticalmente, essa terminação é chamada de desinência verbal. Na prática,
É ela quem varia para adaptar o verbo à pessoa do discurso pela qual é regido, executando o mecanismo da concordância, e indicar o modo e o tempo verbal. Veja. Pode ler o exemplo. Terceira pessoa do plural, eles. Os alunos imergiram na poluição. A desinência indica o modo, o tempo, a pessoa e o número. Modo indicativo, tempo passado, pessoa terceira, número plural. Pronto, muito bem. Agora, conjugação verbal. Geislânia, pode ler a página 139. Opa, posso? Pode ler. Conjugação verbal. Conjugar um verbo é mudar sua determinação, desinência, para adaptá-lo à pessoa, ao número, ao tempo e ao modo. Observe nos exemplos abaixo as desinências em negrito, ligando-se ao radical do verbo, sublinhado. Pronto. Eu gosto, tu gostas. Pode continuar. Eu gosto, tu gostas, ele gosta, nós gostamos, vós gostais, eles gostam. Perfeito. É só para explicar para vocês, perguntar a vocês se vocês já entenderam o que é essa desinência do verbo, tá, pessoal? Vocês entenderam que a desinência do verbo é a parte final do verbo. É o que indica se o verbo está no presente, está no passado, no futuro. Tá certo? Ótimo. Muito bem. Agora, Isabela Evelyn. Pode ler? Continuar a leitura? João Mariano, pode continuar? Já que a Isabela não respondeu. Nesses exemplos. Oi, tia. Pode continuar a leitura? Posso. Pode ler. Nesses exemplos, conjugamos o verbo gostar no presente do indicativo. Observe que há um termo de sua estrutura que não muda, o radical. O radical é o elemento portado do sentido básico do verbo. Além das desinências, pode continuar. Além das desinências e do radical, os verbos apresentam também a vogal temática. Uma vogal que aparece depois do radical e indica qual conjugação o verbo pertence. Por exemplo, em entender, a vogal temática é e segunda conjugação. Já em partir, a vogal temática de ir, terceira conjugação. Pronto. O que é que ele está explicando aí para vocês? Se o verbo, pessoal, tem o radical, tem a vogal temática e tem a desinência. A desinência, como eu falei para vocês, é o final do verbo, né? Que vai indicar se o verbo está no presente, no passado, no futuro. O radical é a parte principal do verbo, que é o que está no começo. Por exemplo, cantar. Qual é o radical de cantar? C-A-N-T. Tá certo? É o radical. E ainda tem a vogalzinha temática. Na palavra cantar, no verbo cantar. Qual é a vogal temática? Vocês saberiam? Cantar. O radical é cante. A vogal temática é qual? Cantar. Exatamente. Exatamente, Raíssa e Pablo. A vogal temática é o A, tá certo? Só a vogal, tá? Só o A. É a vogal temática, que significa o quê? Isso. Que essa vogal, que essa palavra, esse verbo é da primeira conjugação, né? Que termina com A, R. Então, beleza, até aí, né? Vamos continuar aqui a leitura. Júlia, pode continuar. Lara Isabelle. Larissa. Eu estou chamando pelo chat, tá certo, pessoal? Estou seguindo aqui a ordem do chat. Maria Barreto.
Maria, aí na página 140, a gente não vai ler tudo, tá certo? Mas eu queria que você lesse para mim aí só a primeira conjugação do verbo pular no presente. Como é que fica o verbo pular no presente, pessoal? Na página 140, tá certo? Que vocês vão ver agora a conjugação do verbo, que é muito importante vocês aprenderem isso, tá? A conjugar verbos. Então, a Maria Barreto vai ler para mim aí pular no presente. Como é que fica a conjugação do verbo pular no presente? Pode ler, Maria. Eu pulo. Não estou ouvindo a Maria. Maria Gabriela. Ô, tio, Oi. a senhora tá me escutando agora? Agora eu tô, Cideli. Não. Qual é a página? Página 140, amor. Conjugação dos verbos. Maria Gabriele. Pode ler? Pessoal, quem não for respondendo, eu vou passando, tá certo? Ô, tia, eu posso ler de novo? Porque aqui houve porque eu não conectei direito. Pronto, Maria. Então, leia aí, depois da Maria, Bia, depois da Bia, Laís, depois da Laís, Pablo, certo? Maria, pode começar. Pular, primeira conjugação, terminada em ar. Eu pulo, tu pulas, ele pula, nós pulamos, vós pulais e eles pulam. Perfeito. Prestem atenção, porque eu vou passar depois algumas atividades no caderno, onde vocês vão ter que conjugar verbos, tá certo? Aí isso aqui já serve como exemplo. Bia, leia aí o pretérito perfeito do verbo pular. Eu pulei. Eu pulei, tu pulastes, ele pulou, nós pulamos, vós pulastes e eles pularam. Perfeito. Agora, depois da Bia, Laís. Pretérito imperfeito. Eu pulava, tu pulavas, ele pulava, nós pulávamos, vós puláveis, eles pulavam. Perfeito. Pablo, pretérito mais que perfeito. Eu pulara, tu pularas, ele pulara, nós pularamos, vós pulareis e eles pularam. Perfeito. Depois do Pablo aí o Paulo. Paulo Vitor, pode ler o futuro do presente? Raikkonen, pode ler para a gente? Futuro do presente? Raíssa, futuro do presente. Futuro do presente é tia. Isso, amor. Eu pularei, tu pularás, ele pulará, nós pularemos, vós pulareis, eles pularam. Eles pularão, certo? Eles pularão. Isso. Depois da Raíssa, Riquelme. Leia aí pra gente o futuro do pretérito. Por favor. Eu pularia, tu pularias, eles pulariam, nós pularíamos, vós pularíeis e eles pulariam. Pronto, perfeito. Pessoal, até aí onde vocês leram, é como se conjuga os verbos no modo indicativo, tá certo? Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. É importante vocês marcarem essa página aí, tá certo? Porque quando eu passar atividades para vocês conjugarem verbos, que é muito importante vocês aprenderem a conjugar esses verbos, tá certo?
vocês podem usar esses exemplos que vocês leram aí para vocês começarem a fazer, para que depois vocês consigam conjugar esses verbos sem olhar por exemplo nenhum, tá certo? Por que é que dá para olhar pelos exemplos? Porque todo verbo terminado em AR, por exemplo, né, como cantar, pular, dançar, vai terminar com a mesma terminação. Por exemplo, olhem aí o presente na página 140 do verbo pular. Eu vou conjugar para vocês o verbo dançar no presente. Prestem atenção como fica igual a terminação. Dançar. Eu danço, tu danças, ele dança, nós dançamos, vós dançais, eles dançam. Sempre termina com a mesma terminação. Ok. Eu quero que vocês façam, leiam o texto da página 146, tá certo, pessoal? Em casa, obviamente. E façam as questões aí até a página 150. Na próxima aula, eu vou terminar de explicar para vocês o que falta, né? Que são os verbos abundantes e os tipos das vozes verbais. Mas a atividade de casa, vocês vão ler o texto e responder as questões. Pessoal, ficou alguma dúvida sobre as coisas que eu expliquei? Qualquer dúvida que tenha ficado aí, para que eu possa tirar, para que não fique nenhuma dúvida sobre os verbos? Entenderam, né? Ótimo. Então, pessoal, até a próxima aula, tá certo? Tenham um bom final de semana e eu vou colocar a atividade lá no Google Sala de Aula. Beijos, boa aula aí e tchau. Tchau, tchau.